O anime desse vídeo é Spy Family, ou Spy X Family. Eu não sei qual é o jeito certo que se pronuncia, mas deve ser Spy Family, já que Hunter x Hunter também tinha um xizinho, mas não se falava. Ou pelo menos eu aprendi assim na rua, né? Mas você pode chamar de anime da Anya que tá tudo certo. Se você curte esse anime, então já fortalece dando aquele like secreto mentalista assassino, e se você não conhece o anime, relaxa, é só dar um like e segue baile. Esse é um resumo do episódio 1, 2 e 3. Então se você quer receber os próximos vídeos, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum. Se tiver algum vídeo novo de continuação, com certeza ele vai estar aqui nos cards ou também na descrição bonitinho ali para você. Então é isso, né? Bora lá. Após a morte de um diplomata em um acidente de carro em Ostânia, um grupo de pessoas importantes se reúne para avaliar essa situação. Eles não acreditam que foi apenas um acidente comum, mas uma morte encomendada pelo partido de extrema direita do leste. Isso leva as pessoas desse grupo a acreditarem que eles planejam uma guerra com Westlys. E para descobrir o plano inimigo, resolvem colocar em ação um de seus melhores espiões, o Twilight. Em um outro local, um homem entrega para o outro as provas de que o ministro das Relações Exteriores usa peruca. Essas provas serão usadas para forçar o ministro a renunciar. O homem vai embora com as fotos e em seguida ele reaparece pedindo para que lhe entregasse as provas. Então ele percebe que foi enganado. No carro, o homem tira sua máscara e coloca um óculos. Esse cara é o mestre do disfarce e um dos melhores espiões do Twilight. Naquela mesma noite, Twilight está em um jantar com a sua namorada Karen. Ela está reclamando que seu pai estava emburrado por causa de umas fotos de peruca que haviam sido roubadas. Quando ela vê um cara fazendo um pedido de casamento, ela se pergunta se algum dia eles iriam se casar também. Ele a interrompe dizendo que era melhor terminar o namoro, já que o papo dela era uma chatice. Então ele se levanta para ir embora, enquanto Karen o chama de volta aos berros. Twilight sai se desculpando com Karen, dizendo que sua família não tem mais utilidade, e abandonando o seu disfarce junto com as provas que o ministro usava peruca. Em uma estação de trem, Twilight se senta em um banco ao lado de um cara. No mesmo momento, eles trocam os jornais e o cara sai dando um miado. Ele entende o código secreto e começa a ler o jornal com as informações da sua próxima missão. A agência parabeniza o espião por mais uma missão concluída e explicam os detalhes da próxima missão. Ele precisa se aproximar do líder do partido da União Nacional, Donovan Desmond, que é uma ameaça para a paz entre o leste e o oeste. A missão é sondá-lo para descobrir qualquer atividade em comum, só que para isso ele precisa se casar e ter um filho. Como Donovan é um homem extremamente cauteloso e reservado, ele só aparece em público em reuniões sociais na escola particular de elite que seu filho estuda. Twilight precisa matricular seu filho nessa escola e se infiltrar nas reuniões, e ele só tem 7 dias para isso, o que deixa ele chocado, mas ele aceita a missão. Então ele vai a um orfanato onde as condições são extremamente precárias, e o responsável do local está visivelmente bêbado e pouco se importa com as crianças. Então Twilight pede uma criança que saiba ler e escrever, e o homem aponta para Anya, dizendo que ela era mais inteligente ali. Ele fala que ela era uma boa criança, mas a verdade é que ele acha a menina assustadora e quer se livrar dela logo. Twilight se questiona sobre a garota, só que a menina consegue chamar a atenção do espião resolvendo as respostas das palavras cruzadas com muita facilidade, então ele decide levá-la. Na verdade, Anya é uma telepata que lê a mente de outras pessoas, e conseguiu responder com muita facilidade por estar lendo a mente dele. Chegando em casa, Anya liga a TV para assistir um desenho de espião e afirma que é seu programa predileto. Twilight precisa sair para forjar os documentos de identidade para ela, e a menina decide ir com ele achando que é uma aventura. No meio do caminho, Anya descobre que ela faz parte de uma missão secreta para salvar o mundo. Daí começa a falar tudo o que ela gosta, para que ele pudesse conhecer ela melhor. Em um outro momento, Lloyd se questiona sobre a inteligência da menina, e se não seria melhor trocar de criança. Ela começa a chorar desesperada, pedindo para que não se livrasse dela. Então ele oferece amendoim para ela se acalmar, já que era uma das coisas que ela mais gostava. Já em casa, Lloyd começa a ler vários livros e estudar sobre criação de filhos, enquanto Anya dormia. No dia seguinte, Lloyd fala para Anya que vai sair, e ela tenta segui-lo a qualquer custo. Para mantê-la dentro de casa, ele coloca uma barricada na porta do apartamento. Totalmente entediada, Anya vai brincar com o equipamento de espionagem do Lloyd, e manda uma mensagem tirando com a cara do inimigo, que consegue interceptar a mensagem e encontrar a localização. Na volta para casa, Lloyd percebe que a barricada está diferente do que ele tinha deixado e fica alerta. Quando entra dentro de casa, ele é surpreendido, mas consegue vencer os inimigos e percebe que Anya foi sequestrada. No local do cativeiro, Edgar se pergunta se aquela garota é filha do Twilight, e decide usá-la como refém para que ele roube a peruca do ministro das Relações Exteriores. Alguns capangas retornam dizendo que tinham capturado o Twilight. Quando Edgar remove o saco da cabeça, percebe que era um de seus homens. Enquanto isso, Lloyd, usando um disfarce, foge com a Anya chorando. Ao conseguir sair do prédio, ele dá a ela uma nota e dizendo a Anya para correr até a polícia. Lloyd se acha um fracasso como espião por ter colocado uma criança em perigo. Então ele volta ao prédio e pega os capangas do Edgar um por um e aponta uma arma para a cabeça dele, perguntando como está a sua filha Karen, forçando o Edgar a se perguntar como ele sabia o nome dela. Então
Lloyd explica que é um espião e sabe de tudo sobre ela com detalhes. Então manda deixá-los em paz para que Karen tenha uma vida normal. Lloyd encontra Anya esperando por ele e age como se não soubesse de nada. E pergunta o que ela estava fazendo do lado de fora de casa. Anya então explica que estava brincando, mas queria ir para casa. Lloyd lembra que ela foi devolvida todas as vezes após a adoção. Então ele concorda em voltar para casa e ir com ela. No dia do exame de admissão do colégio, Anya tenta ler a mente das outras crianças, mas todas elas estão apavoradas e ninguém sabe as respostas. Então ela lembra que estudou com Lloyd e começa a responder a prova. Quando Lloyd vê que Anya conseguiu passar no exame de admissão, fica extremamente feliz e acaba tendo todo o seu cansaço dos dias batendo de uma única vez. Em casa, Twilight recebe uma carta da escola, dizendo que a próxima fase é uma entrevista com a família completa e sem exceções. Precisando de uma esposa para a entrevista, Lloyd tenta vestir Frank de mulher, mas não gostou do resultado final. Na prefeitura de Berlim, algumas mulheres estavam reunidas fofocando. Quando elas veem a Yor, começam a tirar ela, dizendo que ficaria mais bonita se ela se arrumasse melhor, e que nunca viram uma mulher de 27 anos solteira. Então Camila fala que vai dar uma festa no fim de semana, e convida a Yor para vir com seu namorado. Mais tarde, Yor recebe a ligação de seu irmão preocupado e questionando se não está na hora dela se casar, já que ele seria promovido e não teria mais tempo para ficar com ela. Ele sugere apresentar algumas pessoas, mas a Yor fala que não, porque já ia em uma festa com seu namorado. Ele fica surpreso e falou que ia perguntar pro seu amigo que estaria lá que tipo de cara era o namorado dela. Então ela fica com medo de perder a confiança do irmão por ter mentido. O telefone volta a tocar e ela atende rapidamente falando que estava brincando achando que era o irmão na linha, mas era outra pessoa, dizendo que tinha um cliente para a Rosa Selvagem. Ela então segue para o local e os guardas tentam impedi-la. Yor diz que havia um traidor ali e puxa suas armas matando todos no andar. Yor é uma assassina de codinome Rosa Selvagem e sempre faz o trabalho sujo do seu empregador. Enquanto ela lava o sangue de suas coisas, percebe que tinha sujado o seu único vestido bom que tinha para ir à festa. Então ela começa a se lembrar de todas as ofensas que já recebeu das suas colegas de trabalho e diz que limpeza é a única coisa que sabe fazer enquanto olhava para os mortos. Frank dá ao Lloyd cópias de todos os arquivos de mulheres solteiras da região. Então ele questiona se haveria alguma mulher disposta a se casar em menos de 48 horas com um homem com filho e solteiro. Lloyd tentou achar uma espiã da agência, mas graças a uma caçada a espiões que aconteceu, a agência estava com poucos espiões disponíveis, o que forçava ele a trabalhar mais em outras missões. Então Lloyd leva Anya para o alfaiate fazer roupas novas. Enquanto ela tira as medidas, Yor passa por trás dele sem que ele percebesse, trazendo o vestido junto para consertar. Ele se lembra que Yor estava em uma das fichas de mulheres solteiras. Ela percebe que o Lloyd estava olhando para ela e pergunta o porquê. Então ele fala que achou ela muito bonita. Ela fica totalmente vermelha, quase pedindo para sair com ele. Mas nesse momento Anya chega chamando seu pai. Vendo que ele tinha uma filha, ela acaba recuando e pensando que foi quase que ela deu em cima de um homem casado e que muitas mulheres já foram mortas por tentar roubar os seus maridos. Nesse momento, Anya estava ouvindo todos os pensamentos da Yor e descobre que ela é uma assassina e estava tentando dar em cima do Lloyd. Então Anya começa a falar que se sente tão sozinha porque não tinha uma mamãe, com o objetivo de juntar os dois. Ao saber que ele era solteiro, então ela convida para ir à festa como seu namorado e explica a situação. Lloyd concorda em ajudar. No entanto, ela precisaria fingir ser esposa dele numa entrevista na escola. Yor concorda e eles combinam de se encontrar. Enquanto faz compras, Twilight recebe instruções de forma secreta para sua outra missão. Ao decifrá-lo, descobre que é no mesmo dia do encontro com a Yor. No meio da missão, Lloyd e Frank conseguem recuperar peças roubadas pelos contrabandistas. Na van, Lloyd pega um anel e vai direto ao encontro com a Yor. Enquanto isso, a Yor estava esperando por Lloyd. Mas como ele ainda não tinha vindo, ela decide ir à festa sozinha mesmo para manter um bom relacionamento com suas colegas de trabalho. Todas as mulheres começam a fofocar e falar mal da Yor que estava sozinha. O Dominique, amigo do irmão dela, lamenta que não pode conhecer o namorado dela naquele momento. Então Yor pede para que ele falasse que ela foi acompanhada, e Camila discorda, dizendo que vai falar pro irmão dela que ela foi sozinha. Yor estava sozinha na festa no meio de um monte de mulheres fofoqueiras e acompanhadas. Quando ela decide ir embora e se despede de todos, no mesmo momento Lloyd chega sangrando, pedindo desculpa a todos pelo atraso e que é marido da Yor. Nesse momento ele tinha se confundido e acabou trocando as missões. Ele deveria ser apenas o namorado e não o marido. Então com calma ele explica que teve um paciente com um episódio violento no seu trabalho como psiquiatra. Camila então fica surpresa por descobrir que Yor era casada com um cara tão bonitão e fica com raiva. Ela tenta queimar o filme da Yor, mas Lloyd dá a volta por cima defendendo a sua esposa. Os dois então vão embora e ele pede desculpas pra Yor pelo atraso e por ter falado que era marido dela sem querer. Então a van começa a ser perseguida e ele se liga que tinha rastreadores nas peças que ele havia resgatado mais cedo. Então eles saem da van e o Lloyd leva nocaute um dos inimigos. Então ele dá uma desculpa pra Yor falando que é um tratamento usado para recuperação desses pacientes que eram loucos. Então o inimigo ataca o Lloyd e ele consegue deter facilmente
facilmente, mas um segundo estava prestes a acertá-lo. Então a Yor dá um chute nele com uma extrema força. Ela fica preocupada e pede desculpas por ajudar na recuperação sem ser uma especialista. Ele se levanta rindo, achando que aquilo realmente foi incrível, dizendo que ele saiu voando até bater na parede. Então eles são vistos pelos inimigos e partem em fuga. No meio do caminho, Yor diz que talvez aquela não seja a melhor hora, e então pede Lloyd em casamento. Ele fica em choque e acaba caindo no chão. Ela explica que seria um ótimo disfarce, pois todos suspeitavam dela por ser solteira. Lloyd, ainda surpreso, aceita o pedido e fala que eles vão à prefeitura imediatamente formalizar o casamento. Ele percebe que o anel que ele tinha pego na missão havia caído, então pega uma granada e joga em direção aos inimigos, ao mesmo tempo que usava a trava como um anel para pedir Yor em casamento. Depois que tudo foi acertado, Yor se muda para casa do Lloyd. Ele explica que dormirão em quartos diferentes e só vão dormir no mesmo quarto caso haja convidados. Anya mostra a casa para Yor e também o quarto onde ela vai ficar. Lloyd traz as coisas dela pro quarto e pergunta se gostou da decoração. Ele olha para uma foto de família dela e fala que adoraria conhecer o irmão dela quando passar essa entrevista. Yor fica preocupada porque não tem nenhuma roupa apropriada para ir à entrevista da escola, mas Lloyd diz que não tem problema, pois eles irão ao alfaiate. Anya, querendo ajudar na arrumação, vê que tem uma caixa fechada e tenta abrir, só que a Yor consegue impedi-la rapidamente, evitando que ela visse suas armas e venenos de assassino. Lloyd faz alguns petiscos para comer enquanto Yor prepara o café. Ela acaba gostando dos biscoitos e Anya fala que ajudou a fazer. Ao terminar, eles começam a praticar para a entrevista da escola Eden College. Lloyd explica que essa é uma renomada escola que avalia não só as crianças, como também a sua família, para saber suas posições sociais e nível cultural. Lloyd faz o papel de entrevistador e começa a fazer pergunta para as duas, que respondem de formas completamente inusitadas e bizarras. Em anos trabalhando como espião, já tendo visto de tudo, essa com certeza foi a missão mais difícil de todas. Então ele sente que passar na entrevista naquele momento seria impossível. Então ele sugere que eles saiam para aprender um pouco sobre como uma família de classe alta vive. Eles vão a uma ópera, mas depois de pouco tempo ele também desiste e vai para o próximo passeio, que é o Museu de Arte, onde a Anya começa a gritar sobre a pintura de uma mulher pelada, e a Yor fica fascinada com a pintura de uma guilhotina. Depois disso eles vão ao alfaiate mandar fazer roupas novas para Yor. Quando ela decide o que vai querer, vão direto pro fotógrafo fazer uma foto em família. Depois de voltar para casa, Lloyd decide refazer a entrevista. Ele pergunta para Anya como ela passa seus dias livres, e ela fala que vai em museus, óperas e etc. E em uma das perguntas ela fala uma besteira gigante que ele pede para esquecer isso. Nisso, Lloyd olha para sua família e sente que 1% dos preparativos já estão prontos. E esse foi o resumo do episódio 1, 2 e 3 da primeira temporada de Spy Family. Se você curtiu, já senta o dedo no like e comenta aí o que você acha desse anime. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e clicar no sininho das notificações para receber a próxima parte de Spy Family. Então vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo e falou!